Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou, hoje dia 1 de fevereiro de 2014. Durante esta semana tive a oportunidade de entrar em três negociações no mercado, uma no par euro-dólar e outras duas no par libra-ien. Ambas negociações positivas e eu vou passar a explicar a entrada na negociação do euro-dólar. Nós estávamos a vir da semana passada numa área de consolidação bem definida e eu, obviamente, esperei que houvesse o rompimento desta área de consolidação para entrar em conformidade numa negociação. Estava muito sideways, muito shopping aqui, sem grande definição, mas apareceu-me uma oportunidade de venda quando a ação do preço rompeu e fechou abaixo da linha precisamente de suporte desta mesma área de consolidação. Aí entrei numa posição de venda, como vocês podem ver, o nosso indicador TDI deu-nos o sinal de venda e a ação do preço conseguiu passar para baixo da EMA 55, portanto tudo conjugado deu-nos perfeitamente uma boa posição de venda. Como vocês podem ver, o nosso stop loss foi posto um pouco acima desta estrutura aqui entretanto criada, e o nosso take profit foi posto acima desta linha de suporte que vinha já de uma zona de consolidação anteriormente definida no nosso gráfico. O que se pode ver à primeira vista é que levou algum tempo, isto foi quase como um fake breakout, um breakout falso. Eu tive à beira de ser posto fora desta negociação, como vocês podem ver, a ação do preço veio quase bater no meu stop loss, mas nunca chegou lá. Porquê? Porque não consegui romper precisamente esta micro resistência, este topo que havia sido criado anteriormente. Portanto, tentou novamente, e eu novamente a ver que ia sair do mercado, mas nunca conseguiu. E depois sim, resumiu o seu movimento e foi tocar no nosso take profit. Isto para explicar que no nosso sistema nós aprendemos que quando definimos uma entrada no mercado, depois de definirmos a nossa zona de stop loss e os nossos take profits, o que temos que fazer é simplesmente desligar destes gráficos. Colocamos a nossa posição, agora ficamos à espera que um dos dois cenários apareça. Ou o nosso stop loss é atingido e nós já sabemos que tivemos nesta negociação uma perca de 1% da nossa conta, ou o nosso take profit é atingido e temos a nossa rentabilidade. Portanto, obviamente não quer com isto dizer que vamos estar a semana toda sem viver os gráficos, nada disso, porque há sempre constantes oportunidades de entrada no mercado, inclusive para estarmos a acompanhar a evolução da nossa negociação. O que quer dizer é que não necessitamos de estar constantemente a olhar para o gráfico. Portanto, se no gráfico da 1 hora nós colocamos esta nossa posição, o que podemos fazer é de 4 em 4 horas, por exemplo, voltamos aqui ao nosso gráfico e vamos ver como é que está a evolução precisamente da nossa negociação. Portanto, vou só puxar aqui a minha cábula para vos mostrar o resultado precisamente desta minha negociação. Portanto, tivemos um risco de 46 pontos, pips, tivemos um take profit de 64 pips, portanto tivemos uma desculpa só alterar aqui isto que não estava bem, agora sim, tivemos um risco reward de 1 para 1.4, portanto 1.4% do nosso portfólio. Ok? Portanto, muito simples, acho que foi muito clara a minha entrada nesta posição. Tive também duas posições, como já vos tinha dito, no par Libra-Yen, que vou já passar a mostrar de seguida. No par Libra-Yen, a minha entrada no mercado foi precisamente baseada numa divergência, numa negociação de contratendência, depois de aparecer uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador TDI. E eu
precisamente entrei em conformidade com esta divergência que apareceu. A ação do preço apareceu a vela bearish e no cruzamento do nosso indicador, com o aparecimento da vela bearish, entramos precisamente na próxima vela que aparece. O nosso stop loss foi posto acima desta estrutura de mercado, esta linha de resistência aqui, e o nosso take profit foi posto precisamente uns pips acima desta linha de suporte que já havia sido marcada de posições anteriores no nosso gráfico. Portanto, nesta posição, baseada numa negociação de contratendência, nós tivemos, mais uma vez a nossa cábula, nós tivemos um risco de 74 pontos, uma mais-valia de 171 pontos, o que deu um risco-reward de 1 para 2,3%. Uma excelente negociação. Portanto, clara esta negociação de contratendência, porque a ação do preço estava a trabalhar acima da EMA55, mas aparecimento de divergência, cruzamento do nosso indicador TDI e entrada em conformidade no mercado. As nossas linhas de resistência e suporte servem sempre para colocar os stop losses e os nossos take profits, como já sabem, e uma negociação positiva. A negociação a seguir foi precisamente baseada no princípio de negociação de tendência. Portanto, depois desta de contratendência, a ação do preço andou aqui no Shop e houve um novo sinal, mas desta feita, o sinal que apareceu já foi a trabalhar abaixo da EMA55. Portanto, numa posição de venda, seria uma negociação de tendência. Quando do rompimento precisamente desta linha de suporte pela ação do preço, entramos na vela a seguir. O nosso stop loss colocado uns pips acima da EMA55, como já sabem, é neste caso uma resistência móvel, e o nosso take profit foi colocado precisamente uns pips acima desta linha de suporte menor, mas que estava marcada no nosso gráfico. Portanto, neste caso, como vocês podem observar, houve o cruzamento do nosso indicador TDI a nos dar o sinal de confirmação de venda e entramos em conformidade. Mas a ação do preço rapidamente corrigiu mais uma vez o que parecia ser um fake breakout. E aqui, mais uma vez, vou-vos mostrar a importância da colocação do stop loss numa zona que faz sentido. Portanto, ao colocar o stop loss acima da estrutura, nesta estrutura de mercado, e acima da resistência móvel da EMA55, vejam como o preço, quando fez este retracement, nunca conseguiu chegar ao nosso stop loss. Teve muito perto, duas vezes novamente, como no caso do par euro-dólar, que eu já vos tinha mostrado, mas nunca conseguiu chegar. E resumiu precisamente para o nosso target nesta negociação. Portanto, a importância da colocação dos nossos stop losses e dos nossos take profits é muito relevante nesta atividade. Portanto, mais uma vez buscar aqui a minha cábula. Nesta negociação tivemos um risco de 98 pontos, uma rentabilidade de 140 pontos, um risco reward de 1 para 1.4. Na totalidade deste par esta semana tivemos uma rentabilidade de 3.7% no nosso portfólio. Portanto, resumindo, tivemos 3 entradas, 375 pips ganhos, uma recompensa total da semana de 5.1%, o que numa conta de 10 mil euros equivale a 510 euros nesta semana. Espero que tenha sido claro estas 3 negociações efetuadas no mercado esta semana. Obviamente que o ouro também teve com certeza algumas oportunidades de entrada, mas eu estive focado precisamente nestes 2 pares esta semana. E, como veem, mais uma semana positiva, 5,1% de rentabilidade, o que é fantástico. Já sabem, todos estes vídeos vocês podem sempre ver na nossa página www.negociar-forex.com, onde tem lá
todos os resumos semanais que acontecem na minha atividade de negociador no mercado Forex e Commodities, e onde também podem aceder a toda a informação sobre o nosso curso técnico de negociação, que é a base de todas estas negociações que vocês veem acontecer semanalmente nestes gráficos. Nada mais para esta semana, negociem com cuidado, continuem a ter um excelente fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço.